tudo bom? Então, vamos lá para mais uma aula. Essa daqui é a aula de funções inorgânicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre as bases. Então, vamos lá, pessoal. Qual a definição de bases? Então, segundo Svante Arrhenius, a definição de bases é que toda substância que em água sofre dissociação, a dissociação iônica, e libera íons do tipo ânion hidróxido, é classificado como uma base, tá bom? Qual que é a fórmula geral da base? A fórmula geral da base, ela é um cátion seguido, pode ser entre parênteses, pode não ser entre parênteses, dos ânions hidroxilas. E aí, se for mais de um, entre parênteses necessariamente, com X números de hidroxila. Então, se a gente pensar que a hidroxila ela é um negativo, quando ocorre a dissociação, isso é, quando colocamos em água, forma-se o cátion X positivo e X ânions hidroxilas. Tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Vamos colocar, por exemplo, o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio, ele tem duas hidroxilas. Então, na hora que a gente faz a ionização, a dissociação dele, nós liberamos, então, ó, cálcio 2 positivo e duas hidroxilas. Então, o total de cargas tem que se anular. Vejam, ó, duas cargas, um negativo, com um cátion 2 positivo. Isso daqui dá zero. Pegando, então, aqui, ó, o hidróxido de alumínio. Temos lá, ó, 3 hidroxilas. Então, na hora que a gente faz a dissociação, teremos alumínio 3 positivo e 3 hidroxilas no processo. Então, dando continuidade aqui, pessoal. Se a gente pensar agora na questão da classificação das bases, e aí são algumas classificações, assim como nos ácidos, a gente pode pensar na questão do número de hidroxilas, isso é, quantas hidroxilas ele libera quando sofre a dissociação. Se ele libera uma hidroxila, estamos falando de uma monobase. Então, quem seria um exemplo de uma monobase? As bases que estão na família 1A. Por exemplo, o NaOH ou o KOH. Agora, se ele libera duas hidroxilas, ele é uma dibase. Quem seriam esses? Olha, elementos que estão na família 2A ou que tem NOx igual a 2 positivo. Por exemplo, o hidróxido de cálcio. E se ele libera 3 hidroxilas? Tribase. Elementos que estão na família 3A ou elementos que têm um NOx igual a 3 positivo. Então, o hidróxido de alumínio. E 4 hidroxilas. Tetrabase. Então, por exemplo, o hidróxido de chumbo 4. Então, esses seriam exemplos da nossa primeira classificação, que é referente ao número de hidroxilas que ele libera. Segunda classificação que a gente pode pensar são as em relação à força. E assim como nos ácidos, as bases elas dependem do grau de dissociação. Se for maior do que 50%, a base será forte. Se for menor do que 5%, a base será fraca. E se estiver entre o 50 e o 5, é uma base moderada. Mas vamos para a regrinha, né? Quais são as bases
fortes? Olha, são as bases que estão na família 1A e 2A. Só que aqui tem exceção, tá certo? Então, quem que seriam as bases da família 1A? O NaOH, o KOH, o LiOH. Quem que são as bases da família 2A, que são fortes também? O hidróxido de cálcio, o hidróxido de bário. Porém, quem que é a exceção? A exceção em questão aqui é o hidróxido de magnésio. Apesar dele estar na família 2A, ele não é uma base forte. Então, quem são as bases fracas? As demais bases, inclusive o hidróxido de magnésio, o antiácido, tá certo? Então, essa é a situação. Lembrando, isso daqui é uma regrinha, mas o que vale mesmo, principalmente lá para equilíbrio químico, é essa regra aqui da força em relação ao grau de dissociação, tá bom? E em relação à solubilidade, quais são as bases que são solúveis? Olha, as bases solúveis são as bases da família 1A. Elas são bases solúveis. Quais são as bases que são pouco solúveis? A família 2A. Mas tem uma exceção aqui, que é, logicamente, o hidróxido de magnésio de novo. Então, a exceção deles aqui é o hidróxido de magnésio. E quais são as praticamente insolúveis? Todas as outras, inclusive o hidróxido de magnésio. Então agora vamos pensar um pouquinho na nomenclatura das bases, né? Então a base tem uma fórmula geral, um cátion, seguido do ânion hidroxila, que é sempre um negativo, e esse total aqui tem que ser o total para simplesmente fazer com que as cargas se anulem. Então quando a gente coloca em água, teremos o cátion X positivo e X hidroxilas negativas. Então, como é que vai ficar o nome de uma base? O nome de uma base ele será dado por de trás para frente. Então, é hidróxido de o nome do cátion. Tá certo? Bem, acontece que se esse cátion tiver NOx fixo, é só manter dessa forma. E se tiver NOx variável, aí tem que ter uma variaçãozinha aí que a gente vai ver na próxima página. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é quais são os elementos de NOx fixo. Então, os elementos de NOx fixo são os seguintes, olha. Família 1A, 2A, alumínio, zinco e prata. Tá, e quais são os NOx fixos? 1A, 1 positivo, 2A,
2 positivo, alumínio 3 positivo, zinco 2 positivo e prata 1 positivo. Então, qualquer base que contém elementos da família 1A, 2A, alumínio, zinco ou prata, você pode ficar tranquilo que a nomenclatura é muito simples. Então, como é que fica essa nomenclatura? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. NaOH. Então, é de trás para frente. O nome dele será hidróxido de sódio, que é o nome do Na, sódio. Ele está na família 1A. Então, vamos pegar, por exemplo, o estrôncio. Qual será o nome dessa base? Então, o nome dessa base é hidróxido de estrôncio. Tá bom? AlOH3. Hidróxido de alumínio. Vale ressaltar aqui, pessoal, que apesar de não estar nessa regra, esse composto aqui, esta base, ela também é considerada NOx fixo, que é o amônio. Essa é uma base que só existe em solução aquosa, tá certo? Então, se a gente pegar, você tem a amônia reagindo com a água, formando o hidróxido de amônio. Normalmente as bases são compostos sólidos, porque são substâncias iônicas. Então, se você lembrar, substâncias iônicas têm um poder de coesão muito elevado e, com isso, o ponto de ebulição também é elevado. Acontece que essa base aqui, ela só existe na forma de solução. Então, aqui é aquoso, tá bom? E dificilmente ela permanece assim conjugada, ela normalmente já permanece dissociada, isso é, NH4 positivo, OH negativo. Então, como é que fica o nome dessa base? É o hidróxido de amônio. Agora, e se o elemento em questão tem NOx variável? Isso é, se eu colocar aqui estas duas fórmulas. E agora? Qual será o nome? É hidróxido de ferro, tá certo, mas eu tenho que diferenciar porque são duas substâncias diferentes. Então, o que você vai fazer? Você vai promover a dissociação deles. Então, aqui vai formar o ferro. Ó, são duas hidroxilas, então 2 positivo com duas hidroxilas. E aqui vai formar o ferro 3 positivo e 3 hidroxilas. Então, a partir dessa situação, se não for 1A, 2A, alumínio, zinco, prata ou amônio, necessariamente você tem NOx variável. Então, como é que a gente vai dar um nome para esse tipo de base? Vamos lá. Então, vamos pegar essa primeira aqui, ficaria hidróxido de ferro. Qual é o NOx do ferro aqui em questão? 2. Então, em algarismo romano, você coloca
2. E para esse composto? Então, aqui fica hidróxido de ferro 3, porque é o NOx dele, sempre em algarismo romano. Tá certo? Então é isso, pessoal. Essas daqui são as regras para bases. Espero que ajude no estudo. E aí, agora é fazer exercícios e treinar bastante. Um grande abraço.